Constituição Federal determina que a criança e o adolescente sejam tratados com absoluta prioridade no país. Mas não é isso que se vê nos casos de conflito familiar. O preso hoje é tratado realmente com mais importância do que a criança que vai para o abrigo, porque ele tem os seus direitos mais assegurados. No momento da prisão em flagrante, não vamos comparar, obviamente, mas que há restrição da liberdade da criança como há do preso, há. Há restrição dela na liberdade de ter o convívio com o pai e a mãe? Ela foi retirada da sua casa e colocada num abrigo. E eu pergunto, é obrigatório dar expressamente a informação disso em 24 horas para o juiz? Não é tão expresso como está no Código de Processo Penal. É obrigatório, como é no caso do flagrante, que dê-se ciência do flagrante, ou no caso aí da situação de abrigamento para o defensor público? Não tem essa obrigatoriedade. Então, quem é, primeiro, deveria haver um defensor público nomeado nesse ato, que é um ato de rompimento, ato traumático, de retirada, às vezes, da criança de uma situação de risco. Deveria se dar ao advogado na hora para a família e na hora para a criança. Porque, às vezes, o interesse pode não ser o mesmo. Então, nós precisamos, acho que, nos preocupar com isso, porque realmente ninguém fala pela criança. E nós temos que fazer lição de casa no Poder Judiciário de colocar esses processos com tarja vermelha, tarja azul, que seja, mas que eles sejam tratados com a prioridade das prioridades, como, aliás, diz o artigo 227 da Constituição Federal. É prioridade absoluta. O problema da adoção, da falta de adoção no país, não é um problema da lei. Eu queria colocar isso enfaticamente para o debate aqui. Não é um problema de lei, é um problema de política, certo? E aí o Congresso vai ter que ver o que é o papel dele em relação à mudança da lei e à mudança da política. A nova lei, na busca por proteção à criança, colocou o Ministério Público com a atribuição de acompanhar o processo. Contudo, a intervenção obrigatória do Ministério Público em todas as ações do processo provoca um aumento da burocracia e, consequentemente, demora nos processos. Porém, há entendimento de que o Ministério Público deve opinar em todo o processo é equivocada. Este é o entendimento de vocês? A título de exemplo, uma companheira que, por um acaso, vive uma relação homoafetiva e adotou 2 irmãos. Relata que o Ministério Público manifestou-se 10 vezes durante o processo, sendo cada uma delas por 15 dias, em média, ou seja, 150 dias só em análise no Ministério Público. O problema é que nós elegemos o Ministério Público como supra-sumo de tudo no Brasil. E dentro dessa cultura criou-se um medo. O Ministério Público não vai aprovar, o Ministério Público sei o que e tal. A atuação do promotor vai até aqui, investigou. Existe empatia, existe afetividade, existe o afeto. A criança apaixonou-se, eles apaixonaram e querem o filho. A partir daqui vamos ver procedimento, só procedimento. E vamos dar a oportunidade dessas crianças a mijar no colo de alguém. Essa questão do Ministério Público, a participação do Ministério Público aumenta a demora no processo de adoção? Aumenta, porque o processo, o físico, ele tem que ser deslocado de uma sala para outra, de um prédio para o outro. Há juízes do que, no jargão judicial, a gente chama juiz do diga-diga. Ele, em vez de resolver logo a questão, ele manda o processo para o Ministério Público, para ele opinar. Em momentos, talvez, desnecessários. Então, nós temos aí intervenção obrigatória do Ministério Público? Temos, ela é salutar, muito salutar. Mas será que toda vez o processo tem que ir para o Ministério Público só porque juntaram uma folha de papel no processo? Isso atrasa o processo. Eu tive uma oportunidade, conhecendo no Estado, as chamadas casas-lares, onde o casal, no caso, recebia 2, 3, 4, 5 crianças, de rua até, uma vez que estivessem preparados e viveriam num ambiente familiar. As crianças estudando fora e muitos fazendo curso técnico, inclusive. Muito interessante. As orientações técnicas para serviços de acolhimento institucional, ele tem como modalidade de atendimento tanto a casa-lar,
para até 10 crianças, que podem estar como responsáveis uma mãe social, um pai social ou ambos. Inclusive, é uma profissão regulamentada por lei, por esta casa, de 86. É financiado, né? É um serviço que é financiado, que as prefeituras podem fazer adesão a este serviço. E nós também temos os serviços de família acolhedora, que também é financiado. Hoje nós não temos mais os grandes abrigos. Hoje o serviço de acolhimento, ele trata como as 3 modalidades, que é o abrigo institucional para até 20 crianças, casas lares para até 10 crianças e famílias acolhedoras para 1 criança, e dependendo das situações, você pode ampliar esse número. Então, são legislações que nós temos e o que falta é a aplicabilidade dela. E recursos tem para fazer essa implementação no nosso país. Eu acho que o que falta também é os municípios se apropriar dessas políticas. E nos assusta muito quando nós vamos aos municípios e que quando a gente faz o levantamento dos recursos passado fundo a fundo, né, pelo Ministério do Desenvolvimento Social, os valores que estão nas contas por não utilização, justamente por não saberem utilizar o recurso. E eu queria dizer, inverter um pouco o debate e dizer por que é importante a gente fazer desse debate aqui, não o foco do direito à adoção, mas o foco ao direito da convivência familiar e comunitária. Não é que esse que é o foco que, na verdade, deve ser. A adoção é importante, ela tem que resolver, mas a gente não pode, né, dizer o seguinte, olha, que é uma decisão do juiz, tira o pai do poder de uma mulher enferma, tira o pai do poder de uma mãe que está usando crack, não é? Será que nós não temos outras alternativas, na verdade? Não é? Será que esses casais também que querem adotar crianças e adolescentes também não podem participar de outras possibilidades, não é? De outra forma da sociedade? Então, nós temos muitas perguntas. Nós temos que fazer a causa da adoção uma causa de todos os brasileiros, de todos os juízes, todos os promotores, não só aqueles que eventualmente tiveram um filho adotado, participaram do que dizem calvário do processo de adoção. Criança não é futuro, coisa nenhuma, né? Criança é presente. Sendo tratado do presente é que não tem futuro, né? O programa Em Discussão fica por aqui. Você pode acessar outras informações sobre adoção no site da Revista de Audiências Públicas do Senado, que também se chama Em Discussão. Você pode rever este e outros programas pela internet. O site é o www.senado.leg.br/TV. Obrigada pela companhia e até o próximo Em Discussão.